Olá a todos. Nós hoje trouxemos do livro Os Mensageiros, que é o livro que tem a psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito de André Luiz. E o capítulo 41, cujo título se chama Entre Árvores, ele traz aqui um momento em que André Luiz, Aniceto e os outros companheiros, depois de uma longa noite ali de trabalho espiritual, eles sentem a necessidade ali de revigorar as forças, do descanso mesmo. Então eles se dirigem ao campo, por isso é que o capítulo se chama Entre Árvores, porque eles vão ali da própria natureza absorver ali elementos de restauração das energias. E por que de manhãzinha? Porque a maioria dos encarnados, dos vivos, estavam dormindo. Então isso permitia que, além dessa energia da natureza, também eles encontrassem um ambiente mais tranquilo, mais sereno, já que, como a maioria das pessoas estavam dormindo, as vibrações estavam mais sutis, mais serenas ali nas imediações. É como se nós comparássemos a vibração aqui de São Paulo numa madrugada, em que a maioria das pessoas estão dormindo, com a vibração, por exemplo, de meio-dia, fora de uma situação de pandemia. Imaginemos, por exemplo, a Avenida Paulista meio-dia. Se pudéssemos olhar de cima e ter essa percepção clara, que tipo de vibração, que tipo de pensamentos nós poderíamos observar lá de cima, olhando aqui para baixo. Ansiedade, medo, preocupação, enfim. Seria ali um conjunto de vibrações, de pensamentos que não seriam os mais equilibrados, os mais agradáveis. Então eles estão se encaminhando ali para essa área rural, área do campo. Eles dizem: decorridos alguns minutos, atingimos pequena propriedade rural povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista. Bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal de longe semelhava-se a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso, e o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Aniceto respirou a longos altos e falou. Os desencarnados, embora não se fatiguem, não se cansem como as criaturas terrestres, precisam da pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas 1/3 dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna, ou seja, a grande maioria dos espíritos, dos companheiros espirituais, estavam em atividade intensa, durante ali a noite. E notando a curiosidade justa, disse: aliás, isso é razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender a agir testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos durante certo número de horas, deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. Nosso instrutor amigo sorriu e observou: o dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes a criatura escreve sozinha a página diária com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios, nas palavras, pensamentos, intenções e atos, e no verso, isso é, na reflexão noturna, ajudamo-lo a retificar as lições e acertar as experiências quando o Senhor nos permite. Então ele diz que durante o dia nós temos ali mais autonomia, mais responsabilidade até pelos nossos atos. Nós estamos ali, como ele diz, escrevendo de uma maneira mais sozinho a nossa página diária. E à noite, se é permitido por Deus, isso de acordo com a nossa necessidade ou o nosso merecimento, eles falam que eles nos ajudam a retificar as lições, a corrigir as lições. E tomar a Deus que tenhamos mesmo essa condição, essa oportunidade de, quando nós dormimos, quando nos desprendemos temporariamente do corpo físico, que nós possamos ir para lugares onde nós aprendemos, onde nós corrigimos,
né, entremos em contato com esses espíritos que nos querem bem, porque sabemos que todas as noites nosso espírito se desloca para regiões onde ele se afina, onde ele se compraz. Calando-se o nosso orientador, tivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza em volta. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor, que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climáticas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição no ciclo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Então vejam o que ele diz: o campo, em qualquer condição no círculo aqui na Terra, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Por isso é que eles escolhem ali naquele momento o campo para se recuperarem, para renovarem ali as próprias forças, porque o campo, né, ali a natureza, ela é rica em elementos que nos são úteis na restauração do próprio equilíbrio. Então não é por acaso que nós nos sentimos muito bem quando estamos ali em contato com a natureza, absorvendo ali o perfume das flores, né? Enfim, ou quem ali está em frente ao mar. São situações que nos trazem uma paz, um equilíbrio, né? o revigorar ali das nossas forças, justamente pelo contato com essas emanações da natureza, ou também do próprio Sol. Nós sabemos que o Sol tem uma importância altamente relevante, né, no equilíbrio da Terra, no nosso equilíbrio físico, espiritual até, na medida em que ele ajuda ali a sanear o ambiente, né, a dispersar vibrações difíceis, deletérias, que nós emitimos como seres humanos ali ao longo do dia. Então, o Sol, as plantas, a natureza de uma maneira geral, tem um papel fundamental no nosso equilíbrio. E ele continua dizendo, né, em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira convertidos em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Ou seja, de manhã a atmosfera ela está muito mais salubre, muito mais saudável, né? Já que, como a maioria das pessoas estão dormindo, né, essas vibrações são mais tênues, né? Porque de maneira geral nós podemos emitir, e emitimos muitas vezes, como ele usa essa expressão, né, balões de bacilos ou de tantos outros de todas as outras substâncias ou micro-organismos que afetam a nossa saúde física e espiritual. Por isso a importância do equilíbrio, porque cada um de nós exterioriza, pensa, reflete, vibra aquilo que traz dentro de si. Então, se emitimos pensamentos de esperança, de fé, de confiança, de serenidade, isso impacta, isso envolve aqueles que estão ao nosso redor, sejam encarnados ou desencarnados. E o oposto também é verdadeiro. Quando emitimos pensamento de mágoa, de rancor, de desânimo, de revolta, isso cria ali uma psicosfera ao nosso redor que nos influencia primeiramente e também influencia o meio em que nós vivemos. Daí a importância sempre repetida, né, do padrão do nosso pensamento, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das escolhas que fazemos ali ao longo dos dias, ao longo das horas, ao longo dos minutos, né? Ele diz: os trabalhos de hoje não nos permitiram descanso mais cedo. Apoiando-nos no veludoso relvado, na relva ali, né, na grama,
Percebendo-nos a sede do saber, Aniceto prosseguiu. Assim me explico porque na floresta temos uma densidade forte pela pobreza das emanações em vista da impermeabilidade ao vento. Aí, o ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal. Vejam que interessante, que eles buscam aqui o ambiente rural, o campo, numa região ali altamente ventilada, né, com uma vegetação mais aberta. Então ele fala aqui que na floresta densa, aquela floresta fechada, em que não há circulação do ar, em que não há o vento, ali costumam ter emanações pobres, né, vibrações difíceis, nessas florestas mais fechadas, mais densas. E mostrando aqui o quanto é importante esses ambientes ventilados, né, em que as vibrações elas são mais sutis, elas são ali mais saudáveis, né? Por isso é que eles procuram ali campos abertos e não florestas mais densas, florestas mais fechadas, que trazem uma vibração mais difícil, da mesma maneira que as cidades também ali, que tem ali a vibração dos seres humanos, né, muitas vezes são vibrações difíceis. Ele continua dizendo: reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. Então, nem a mata virgem com seus fluidos são os difíceis, nem os fluidos humanos ali das cidades, que muitas vezes criam um ambiente sufocante, né? Um oxigênio ali até mais denso, mais pesado. O campo, né, um ambiente rural, é o nosso generoso caminho central, a harmonia possível, o repouso desejável. Embalados ao pio de algumas juritis solitárias, né, de algumas aves ali solitárias, repousamos algumas horas magnificamente asilados no templo da natureza. Com as primeiras tonalidades do crepúsculo, Aniceto nos convidou a rápido passeio pelas imediações. Reconhecia que estávamos muito mais bem dispostos. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente: o campo é também vasta oficina para os serviços de nossa colaboração ativa. E apontando os servidores que iam e vinham, considerou: o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram, né, não sabem, que muitos irmãos se preparam para um mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Então nós sabemos que há aqueles espíritos que se dedicam a trabalhar junto à natureza, na proteção da natureza, que são espíritos ali um pouco mais inferiores, que são dirigidos por espíritos mais instruídos, né? É o que a gente vai ver aqui. Nesse momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Dirigimos-nos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei então um quadro interessante. Um homem jazia por terra numa poça de sangue, ao lado de pequeno veículo, sustentado por um muar impaciente, ou por um burro ali impaciente, dando mostras de grande inquietação. 2 companheiros encarnados, né, que estavam aqui na terra, prestavam socorro ao ferido apressadamente. Um deles dizia: é preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo. Temo que haja fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande. Então vejam que numa fazenda aqui na terra, eles percebem um homem caído ali, todo ensanguentado, e há uma equipe espiritual ali em volta, dando suporte, dando auxílio. E são muitos, ele diz.
Um amigo espiritual que me pareceu chefe daquela aglomeração recebeu Aniceto e a nós com a deferência e simpatia e explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido uma patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, acalmado ali aquela situação, viu o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho perguntando: Glicério, que era o guarda ali que cuidava daquela região, como permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. Vejam que interessante. O coordenador ali daquele grupo espiritual chama ali uma pessoa que era responsável por aquele trecho da estrada. Porque nós sabemos que, por exemplo, nas cidades, os quarteirões, eles têm espíritos encarregados de ajudar na proteção, no equilíbrio até de cada quarteirão, percebendo a organização extremamente detalhada que existe no mundo espiritual agindo aqui na Terra. Então isso acontece nos centros urbanos, mas também acontece nas áreas rurais, como a gente vê aqui, porque tinha esse espírito que era responsável por aquele trecho da estrada. O subordinado, diante da pergunta, respeitoso, considerou sensatamente: fiz o possível por salvar esse homem, que aliás é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos, foram ali em vão pela imprudência dele. Há muito tempo procuro cercá-lo de cuidados, sempre que ele passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inonimável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Então vejam que esse homem que se acidentou, ele ali não tinha respeito pelos animais que eram que o auxiliava muito, como os animais são nossos auxiliares, Então ele vivia ali gritando, encolerizando, surrando, ferindo os animais. Tem a mente fechada para as sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre muar, o pobre burro que o ajuda, tanto castigou que pareceu mais animalizado. Vejam, ele tanto castigou o burro ali, tanto o perturbou, que ele mesmo sentiu ali com uma vibração mais animalizada. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente, deixando muito claro aqui que havia um espírito ali tentando ajudá-lo, tentando intuí-lo, mas ele se envolveu de tal forma na raiva, na fúria, na agressão ali ao animal, ao burro, que ele ficou imune aos conselhos que ele recebia desse espírito amigo. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. Esse espírito amigo ali diz. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar: tens razão. E como se dirigisse o olhar a Aniceto, desejando a aprovação, nosso orientador afirmou: auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal, segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes por nossa vez os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. Indicando o grupo que conduzira o ferido a uma casa próxima, concluiu imperturbável: como homem comum, nosso pobre amigo, aquele que se acidentou ali, sofrerá muitos dias chumbado ao leito, ficará muitos dias preso ali à cama. Entre as aflições dos familiares, irá demorar-se um tanto a restabelecer o equilíbrio físico, mas como espírito eterno,
recebeu agora uma lição útil e necessária. Então, esses muitos dias que ele permaneceria ali preso ali à cama, pela impossibilidade de movimentação física, da recuperação imediata, seria de grande importância para a reflexão, né, como diz aqui. Recebeu uma lição útil e necessária. Altamente surpreendido, André Luiz diz, reparei na grande serenidade do nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque de retorno a todo tempo. Então é uma lição bastante interessante sobre o respeito à natureza, sobre o respeito aos animais, né, que nós devemos tratá-los ali com todo o respeito, porque estamos ajudando no processo ali de evolução desses companheiros. Em função do tempo, nós vamos encerrando por aqui, sempre gratos a Deus pela oportunidade sagrada da vida, pela oportunidade de mais um encontro. Que Deus ilumine a todos os doentes do corpo e da alma. Que luz se faça no nosso lar, que luz se faça em todos os lares da terra. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde a todos. Estão todos bem? Vamos dar início à segunda parte da sessão. Hoje eu trouxe como tema, ainda na continuidade da obsessão e desobsessão, do livro da Sueli Caldas, com esse mesmo tema, o capítulo 9, o processo obsessivo. Já temos por alguns sábados conversado sobre esse processo e achei interessante darmos continuidade. Então vamos ver o que a Sueli nos coloca inicialmente, porque isso é uma característica deste livro. Ela sempre cita uma obra ou de Kardec ou mesmo de algum espírito esclarecedor sobre esse assunto. E aqui ela traz do livro Nos Bastidores da Obsessão, o capítulo Examinando a Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado. A cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Então vemos aqui nessa citação que todo esse processo obsessivo ele se dará de perispírito para perispírito, de mente para mente, de órgão para órgão, enfim, toda uma situação de hospedeiro e de hóspede, que vai logicamente se transformar num assédio total. A Sueli nos coloca então o seguinte a respeito desse processo obsessivo. Encontrando em sua vítima os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas, disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa visada. Então, o obsessor ele vai induzir, de todas as formas, a sua onda mental para que aquela pessoa que será o obsediado se vicie, Se vicie nessa questão mental e fique ali cristalizado. A interferência se dá por processo análogo ao que acontece no rádio, quando uma emissora clandestina passa a utilizar determinada frequência operada por outra, prejudicando-lhe a transmissão. Então, muito interessante essa comparação com as ondas sonoras do rádio.
aquela rádio clandestina que muitas vezes nós estamos mudando o dial ali para sintonizar aquela rádio que gostaríamos, e temos uma frequência que vai interceder nessa minha mudança. E igualmente essa comparação com a nossa mente. Então nós estamos ali numa sintonia e que por um determinado momento, uma fraqueza nossa, um pensamento descuidado, uma invigilância, nós vamos abrir uma frequência que será essa transmissão clandestina. Essa interferência estará tanto mais assegurada quanto mais forte, potente e constante ela se apresentar, até abafar quase por completo os sons emitidos pela emissora burlada. Então, essa transmissão clandestina ela vai realmente se efetivar à medida que o nosso pensamento, a nossa sintonia se faça presente naquela condição do obsessor. E cada vez mais ela vai ficar potente e a nossa mente, o nosso pensamento, ele vai sendo enfraquecido. O perseguidor age persistentemente para que se efetue a ligação, a sintonia mental, enviando os seus pensamentos numa repetição constante, hipnótica. A mente da vítima, que, incauta e invigilante, assimila-os e reflete-os, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Então, o obsessor, ele vai criar essa sintonia mental, né? Enviando ali os seus pensamentos de uma forma que, a princípio, será um duelo mental, porque ele vai tentar colocar a imposição dos pensamentos dele. E o obsediado vai tentar, por algum momento, se defender disto. Mas à medida que ele vai encontrando ali condições de inserir os seus pensamentos, ele vai tornando esse processo uma forma hipnótica. E a mente da vítima vai cedendo a tudo isso e concordando muitas vezes com essas ideias e tornando o obsessor o dominante dessa ideia. Continuando, Kardec explica que há também um envolvimento fluídico. Esta passagem está na Gênese, no capítulo 14, item 47. Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma como teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Então, Kardec nos orienta na Gênese que a obsessão também vai se destinar com a influenciação de perispírito a perispírito, porque ali é possível retomar até mesmo essa sintonia mental, porque os obsessores são espíritos ao qual o obsediado teve ali alguma convivência, algum comprometimento no passado, e que, por influenciação nessa, ele vai conseguir assim dominar. É claro que o obsediado vai ter a sua culpa e conceder ali esta influenciação. Então, é como Kardec diz, como uma teia, constrangido a proceder contra a sua vontade. Então, é como uma aranha que vai comer ali um inseto. Ela
Primeiramente, o envolve na sua teia até retirar-lhe as forças, até conseguir com que o domínio total para poder, né, se alimentar. Mas lembrar sempre que isso é um processo natural e que no caso da obsessão é um processo que é permitido ali pelo obsediado, né? Porque ele entra na mesma sintonia mental deste obsessor. Há, pois, uma afinização da aura de ambos, uma identificação, cujas raízes se encontram nos compromissos do passado, possibilitando a sintonização inicial, que por carência de méritos morais do paciente e por sua invigilância, transforma-se em obsessão. Então, como agora há pouco eu havia dito, né, existe esse compromisso, esse comprometimento do passado e a busca por essa sintonia mental. Muitas vezes estamos, né, num corpo diferente, porque é uma nova encarnação, mas vamos nos identificar, obsessor com obsediado, buscando essa sintonia de algo que nos comprazemos no passado e que agora vamos colher os frutos. A princípio, é uma ideia que o perseguidor emite e que, repetida, acaba por se fixar, perturbando o fluxo do pensamento de quem está sendo visado. Então, é uma ideia insistente que o obsessor vai ali fazer o seu papel para conseguir constranger a sua vítima, tendo a liberdade de escolha para refugiar ou aceitar os pensamentos intrusos. A vítima geralmente se deixa dominar, torna-se passiva por trazer nos refolhos da consciência a sensação da culpa, ou, conforme o caso, por se comprazer no conúbio mental que se está instalando. Então, a vítima, no caso, ela pode conseguir sair desse processo. Muitas vezes a gente se pega em situações difíceis, de pensamentos insistentes, né, pensamentos malfazejos, pensamentos de perversidade, de maldade. E se a gente se identifica com isso, mas é mesmo, né? Essa pessoa assim, assim, assim. Se a gente concorda com esses pensamentos, nós estamos abrindo uma condição para sermos influenciados. O que devemos sempre lembrar é que os obsessores, eles não são culpados da nossa aceitação, do nosso convite, né? Nós também temos participação como obsediados nesse processo. Como foi falado, existe ali um conluio, onde um vai assediar o outro, mas existe a concordância desse outro. O obsessor atua na ânsia de alcançar os seus intentos, certo de que a perseverança, a perseguição sem trégua, a constância da manifestação de sua vontade subjugarão o seu devedor. Então, o obsessor é um espírito que ele tem ali uma meta a cumprir, que será a sua vingança, a sua perseguição, a sua perseverança em atuar obsediando, né, envolvendo ali aquele obsediado. E nós devemos, como pessoas, ou melhor, como espíritos, desfazer-se dessa sintonia, para que também tenhamos ali a persistência da melhora. É uma guerra sem quartel, que não tem hora e nem local, que se processa de modo silencioso e às ocultas, tendo por campo de batalha as consciências
endividadas e como arma o pensamento dos contentores. O obsessor usará de variados estratagemas, de táticas diferentes, dependendo do seu grau de inteligência. Aquele que está perseguido pode aparentemente apresentar-se indefeso. Como a Sueli nos diz, né, que é uma guerra que não tem hora nem local. Então, essa insistência em nossos pensamentos para tornar ali incisiva a vontade do obsessor se dará de todas as formas. São espíritos muito inteligentes que vão buscar artimanhas, vão buscar ali a nossa sensibilidade, a nossa sensação de culpa, né, para que consiga instalar o processo todo. Continuando, mas mesmo o maior dos devedores terá ao seu alcance o escudo da prece e o amparo das hostes de luz que lhe oferecem recursos para a defesa. Então, isso é muito importante, porque a prece é o momento ali de nós desligarmos daquela sintonia mental malfazeja e proporcionar uma sintonia melhor. No capítulo 14 da Gênese, Kardec nos fala: a tarefa se torna mais fácil quando o obsediado compreende a sua situação, colabora com a sua vontade e com a prece. Então veja, este é o caminho para conseguirmos nos livrar desses pensamentos incisivos que começam desta maneira e que depois podem se tornar, né, essa cadeia aí de perseguições, né, de situações bem difíceis. A boa vontade, ou seja, a vontade de compreender a situação e de ser persistente em não deixar-se dominar. E a prece, né? A prece é a oportunidade que nós teremos, é uma saída que nós teremos. Aqui Kardec coloca também: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Então, vigiarmos, estarmos atentos ao processo, né? Quando começamos insistentemente a termos pensamentos vingativos ou pensamentos difíceis, nos atermos a isto e verificar se esses pensamentos são realmente nossos ou se eles estão sendo insuflados por algum outro espírito. E a prece, né? Orar e vigiar. Vigiar primeiro para que a gente não caia nessas redes, mas rezar, fazer a prece em todos os momentos, porque também estaremos não sintonizando o mesmo padrão vibratório desses espíritos difíceis. Continuando com o livro da Sueli, ela fala: a maioria, porém, fecha-se no poço de seus próprios erros, não enxergando as oportunidades sagradas de redenção que o Pai oferece, afastando-se propositadamente da luz, deixar-se-á envolver pelas trevas. Estas durarão até que a vítima se resolva a sair, finalmente para a claridade de uma nova vida. Então, hoje nós estamos passando aí por momentos muito difíceis, onde temos que ficar aí enclausurados em nossas casas por conta da pandemia, e temos observado muitos processos obsessivos, né, que geram uma depressão, que geram essa falta, né, de enxergar ali as oportunidades que Deus, que os espíritos bondosos estão nos proporcionando. Muitas vezes falamos que gostaríamos tanto de ficar em nosso lar,
e agora a oportunidade está sendo dada para os resgates maiores com os nossos familiares, com situações novas, e algumas pessoas se fecham e vão buscando o poço, né, de seus próprios erros, quando deveriam ser ao contrário, nos envolvermos cada vez mais na claridade, como ele fala, de uma nova vida, de uma nova oportunidade de fazermos várias ou de termos várias situações de aprendizado, de enriquecimento para a nossa vida. Além da constrição mental, o perseguidor se utiliza também do envolvimento fluídico, o que torna o paciente combalido com as suas forças debilitadas, chegando até o estado de prostração total. Então, vemos aí quadros na bibliografia de um modo geral, onde esse espírito ele envolve tanto este obsediado que vai lhe tirar as forças, ele ficando numa prostração total. É por isso que muitas vezes esse obsediado precisa até mesmo ser internado, porque ali ele vai receber todo um tratamento médico para que esses espíritos não tenham ação sobre a mente dele. E aí eles acabarão se afastando momentaneamente, porque se a sintonia se efetivar, com certeza voltará ao processo obsessivo. Dessa forma, ele não tem condições de lutar por si mesmo, cerceado mentalmente e enfraquecido fisicamente. Após consolidar o cerco, o obsessor passa a controlar sua vítima por telepatia, favorecida agora pela sintonia mental que se estabeleceu entre ambos. Essa comunhão mental é estreita e ainda que a distância o perseguidor controla o perseguido, que age teleguiado pela mente mais forte. Então foi como eu disse, mesmo após um processo de internação, se essa sintonia acontecer, vai poder estabelecer-se por telepatia, por sintonia mesmo, onde o perseguidor vai controlar ali todo o obsediado. Não podemos perder de vista que isto acontece porque os seres humanos, desviados dos retos caminhos, preferem situar-se mentalmente em faixas inferiores, escolhendo com este comportamento as suas próprias companhias espirituais. Então, devemos estar sempre atentos aos nossos pensamentos para que eles não sejam aí convites para uma obsessão. Espero ter colaborado com algum ensinamento, alguma aprendizagem, e nesse momento vamos dando fim ao nosso encontro. Vamos elevar a nossa prece aos bons espíritos, a Jesus, nosso Mestre amoroso, que nos assistam, que nos deem sempre o conforto espiritual, que possamos estar sintonizados no bem, que possamos acreditar que dias melhores virão, que tenhamos a paciência, que possamos ser solidários, amorosos para com nossos entes queridos, que possamos sintonizar sempre o bem. Que Jesus nos abençoe e que Deus, nosso Pai, esteja conosco em todos os momentos. Graças te damos, que assim seja.